Fala, capitalista! Seja bem-vindo à nossa quarta Conversa Macro. Esse programa começou aqui bem descontraído, eu e o Renault tentando ver se saía uma conversa, um bate-papo sobre economia, e o pessoal tem falado muito bem, tem falado para a gente continuar, tem sugerido conversas, tem sugerido temas, e hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Seja bem-vindo, Renault. Obrigado, Luiz. Sempre um prazer. Vamos lá pro bate-papo. Sempre flui, né? Vamos ver para onde que isso leva a gente hoje. Perfeito. Então, não se esqueça de, se você ainda não segue o Renault, vá lá no canal dele. Se você veio aqui no meu canal, se você está vindo do canal do Renault, vá lá no canal do Roxo, Luiz Fernando Roxo. Vai ter em algum lugar aqui o arroba. Vou deixar esse contato. Vale a pena seguir. E o nosso tema hoje é petróleo. Eu trouxe O Mundo Vai Ficar Sem Petróleo, mas depois a gente pode mudar o nome. O fato é que o petróleo é um dos fatores, uma das variáveis, um dos atores mais importantes desse mundo da economia. Então, acho que vale a pena, né, a gente fazer um programa só sobre ele para entender um pouquinho melhor, não é verdade? Não, com certeza. É difícil, por mais que a gente tenha toda uma agenda de transição e de toda aquela coisa de energia sustentável e tudo isso, quando você realmente estuda na parte de macroeconomia, não existe nenhum país que apresente algum tipo de desenvolvimento ou crescimento sem acesso a petróleo, porque o petróleo a gente só pensa nos combustíveis, né? Mas a gente esquece que isso envolve o preço da nossa própria comida, da produção de tudo, componentes plásticos do celular que está na sua mão, do computador que nós estamos usando. Enfim, ele é parte crucial das nossas vidas e é difícil isso sair até nas próximas décadas, com certeza. Exatamente. Eu até vou fazer como eu fiz no episódio passado, trazer algumas informações aqui. Estou puxando a produção, mas eu me lembro que fiz um programa, um Giro da Semana sobre petróleo outro dia, e a produção é cerca de 100 milhões de barris por dia, né? E aí tem a Arábia Saudita e esse pessoal do OPEP que fica, eu vou cortar 2 milhões, eu vou cortar 1 milhão, aí o preço sobe. Me parece que a OPEP são agentes semelhantes ao Fed, assim, né? Mais uma coisa de fazerem a narrativa. Conta um pouquinho para a gente como é que da produção mundial de petróleo, como é que ela impacta aí na economia e a variação do seu preço e tudo mais. Hoje nós estamos assim numa grande guerra na parte de oferta e demanda, né? Então o petróleo ele é visto como um dos melhores indicadores antecedentes, né? Aqueles leading indicators que a gente chama aqui nos Estados Unidos, para você ver a saúde de uma economia em si. Então a sua demanda ou a projeção de demanda ela mostra qual o crescimento econômico que é esperado para aquele país. E o preço do petróleo vem contando, e o volume do petróleo principalmente, vem contando uma história de queda bastante acentuada de demanda em vários países do mundo. Isso não é uma coisa isolada, não é ou só os Estados Unidos, só o Brasil, ou só a China, a gente vê isso em todos os lugares. O Japão também vem tendo uma queda bastante forte nisso. E aí é claro que a OPEP, como assim, abertamente considerado um cartel, ela tenta, pelo menos tenta, com seus membros, que nem todo mundo consegue entrar num acordo sobre determinadas coisas, né, quando você tem interesses individuais, mas ela vem tentando já fazer vários cortes de produção para tentar segurar o preço, né? Então o objetivo deles é poder manter o preço ali nos 80, nos 90 dólares por barril. Eu não cheguei a checar agora o preço nesse exato momento, você tem lei? Eu posso até dar uma olhada aqui. Tenho sim. Como é que tá? 85 o mais caro, né? Que é o negociado na Europa, né? Isso, 85, exato. Aí até deu uma dele aqui, ó. Depois eu vou colocar a produção aqui, ó. Aqui tem a produção, mas vou até pôr o gráfico aqui do CL. Pode ser o CL mesmo, né? Uhum, tranquilo. E o mais interessante é que a gente fala muito sobre o OPEP, tentando organizar os seus membros para fazer cortes de produção. Eu acho que já é o terceiro ou quarto que já foi anunciado para poder segurar esse preço. Mas, assim, tecnicamente, pela parte da demanda, o preço quer cair bastante.
Mas obviamente que isso vem sendo artificializado na questão da oferta para poder segurar isso. Mas tem algumas coisas que eles não podem controlar. Então, a primeira delas, não sei se eu posso falar sobre esse assunto agora, mas alguns dos próprios membros acabam. Aquele jogo, meio que aquela teoria dos jogos, né? Então, para você segurar o preço, você precisa acordar entre todos para você manter uma determinada produção. Então, tem alguns membros que acabam ficando tentados a queimar a largada, eles acabam oferecendo, eles acabam produzindo mais ou muito mais do que eles estavam comprometidos a produzir, e isso acaba afetando o preço de todo mundo. Então você tem aquela jogada onde eu ganho um pouco mais no curto prazo, mas isso fere o preço no futuro para todo o grupo, né? Quando eu pensando agora no lado como produtor, né? Quem tem o interesse de ter o maior preço possível, o maior lucro possível, esse jogo que está acontecendo. Então, até países como a própria Arábia Saudita, que que deveria ser ali o principal, o bonzinho, né, da história nesse sentido, muitas vezes ele não está conseguindo segurar a própria produção. Então, estamos com uma super produção em alguns casos. Vamos dar uma olhadinha aqui, que vem acontecendo. Estados Unidos já é o maior produtor mundial, 14 milhões e 800 mil barris de petróleo. Um tema que eu ia trazer eram os choques de petróleo que nós tivemos no passado, particularmente um gráfico muito interessante que eu vi lá no Game of Trades, mostrando ali como os choques de petróleo foram importantes aí nas recessões, mas os Estados Unidos hoje é bem mais robusto na produção, né? Ele está bem na frente. Arábia Saudita, 12 milhões. Então veja, gente, quando eles falam em cortar 1 milhão, 2 milhões, é muita produção. É tipo cortar aqui 18% da produção. Imagina amanhã você fala, não, eu vou vender 18% a menos. Eu sou um restaurante, quando eu chegar a 80% é que eu vou parar de servir. Quer dizer, é difícil. A Rússia tem os seus próprios problemas, né? Uma parte do mundo acha que ela já ganhou o conflito lá, uma outra parte, como eu, acho que ela está enroscada e ela está numa complicação muito grande ali. Então, ela cortar a produção por conta própria, muito difícil. É óbvio que diminui na medida que está tendo ataques lá nas refinarias e também o oleoduto e a Alemanha e tal, mas imagina a OPEP, ela tem Nigéria, né? Ela tem a Arábia Saudita, ela tem o Irã e o Iraque, né? Que tem muitos inimigos aqui entre Irã, Iraque e Arábia Saudita, por mais que, né, todos sejam árabes e muçulmanos. Então, é o que você está falando, né? Eles chegam, fazem a reunião, combinam, nós vamos diminuir a produção, produzir menos. Só que, imagina a Nigéria falar, não vou produzir, né? Então, assim, isso faz com que o preço possa até subir no curto prazo, mas se a gente olhar a curva do contrato futuro, o contrato de aqui 1 ano, 2, o preço é bem mais baixo, porque nós estamos gravando isso aqui em junho, né? Exato. Junho de 24, depois vamos fazer o contexto. Exato, né? As curvas futuras elas vêm demonstrando justamente isso, e você também percebe algumas outras coisas que acontecem, como os Estados Unidos, eles não são diretamente na OPEP. Então, o que acontece? Você também não tem um controle. Hoje você vê muitos, eu tenho muitos comentários no YouTube, eu acho engraçado porque são pessoas muito apaixonadas por uma determinada posição da quebra do império, né? Não, novamente, não sou eu defendendo os Estados Unidos, mas a gente precisa ver os fatos. No mundo desglobalizado, você precisa ver quais são os países que conseguem sobreviver cada vez melhor com os seus próprios recursos. E os Estados Unidos, querendo ou não, se tornaram aí disparado o maior produtor de petróleo do mundo da atualidade. E muitos até dizem, não, esses dados não são verdade. E ainda tem Canadá aqui, que é quase Estados Unidos B, né? Exato. E aí o Canadá, é isso que eu ia falar. Então, não somente os Estados Unidos se tornaram o maior produtor hoje do mundo, inclusive maior do que a Arábia Saudita, o que faz com que crie uma pressão não muito controlável pela própria OPEP,
Só que ao mesmo tempo o Canadá também vai ligar mais um oleoduto no ano que vem, acho que é 2025, que vai também criar uma outra oferta que vai gerar uma outra pressão de sobre-oferta, principalmente se você continuar uma tendência de queda de demanda. Então é esse jogo que está sendo jogado agora, e eu percebo isso até nos próprios postos de gasolina aqui, que você tem uma reflexão muito rápida em relação ao barril do petróleo e à bomba, que você tem aquelas quedas de demanda, aí você vê o WTI Crude Oil caindo, e aí eu vejo isso refletindo aqui na gasolina da Flórida, né? Então você tem ali, quando dá aquela queda, vai para 3 o galão, né? $3 por galão, e aí você vê aquele corte de novo, aquela segurada, e já vai para 3,20, 3,30, então você vê essa guerra entre demanda e oferta, só que fica aquela questão, quem vai ceder primeiro, né? Será que a demanda vai cair muito mais rápido do que a capacidade de cortar para você tentar segurar, e isso pode afetar o seu faturamento global, né? Mesmo que você continue cortando. Então vai ser bem interessante ver as próximas cenas aí em relação a essa guerra do petróleo. E mesmo com os juros altos, existe investimento em petróleo, né? Está sendo feito investimento em petróleo, né? Não é aquela coisa que, não estou investindo. As grandes empresas de petróleo estão valendo muito dinheiro, né? Elas têm condições de continuar prospecção, né? A própria Guiana aqui do lado do Brasil achou uma reserva enorme de petróleo, e se tem lá, tem aqui, né? Porque a gente está bem pertinho ali na Amazônia. Então, veja, o petróleo havia caído bem, né? Ele tinha chegado lá nos $72 aqui o CL, e depois já voltou a subir, já está em 81 de novo. Mas, pelo menos se a gente olhar no gráfico semanal, existe uma certa estabilidade, assim. Ele fica aí está entre, né, 85 e 73, mais ou menos, mas isso não impacta tanto na inflação, porque nós estamos falando em junho, né, de 24, e a inflação nos Estados Unidos realmente arrefeceu. Nós tivemos o PPI menos 0,3, nós tivemos o CPI no 0 a 0, e essa semana vai sair o terceiro o outro indicador de inflação ao consumidor, que é o PCE, né? PCE, que é o oficial lá do FED. Então, o petróleo pode atrapalhar bastante esse corte de juros, esse time dos juros caírem e, de fato, exigir que os juros fiquem por mais tempo altos, né? Higher for longer. Higher for longer, exatamente. E isso é bem perigoso. E o pessoal da OPEP+ não quer saber, né, de taxa de juros alta, nem nada disso. Eles querem que o preço do petróleo fique alto para eles venderem mais, e também possuem esse ímpeto anti-imperialista também, né? Agora, com shelter caindo, que era uma coisa que também estava muito sticky, e com mão de obra também, né, serviços também, tudo está dando uma amenizada agora, mesmo que o petróleo ainda suba um pouquinho, por conta dessas inflações. Eu acho que desses cortes, né, dessas reuniões, desses cortes de produção, eu acho que mesmo assim a inflação deve se manter ali sob controle, né? Na verdade, ela tá uma grande guerra de entender o real motivo, né? Porque você tem, por um lado, o Fed considerando como a economia americana, que realmente esteve superaquecida, etc., e tudo tá bombando por um lado, quando ele vê pela parte do desemprego e do CPI, reflete um lado, e por outro lado, quando você vê realmente o que acontece assim no detalhe, né, quando você vê aquele beige book que tem no Fed, que você vê nos Feds regionais, você vê um quadro muito mais preocupante que sugere um quadro muito mais deflacionário e que pode ser muito mais rápido do que o Fed antevê. Então o Fed até diz, né, claramente, que eu estou aguardando mais dados, mas ele quer realmente ver esse desemprego subindo muito mais fortemente e o CPI
voltando para aqueles 2%. Só que é aquela questão, né? O próprio Jeff Snyder fala, né? Não tem nada a ver com a economia estando superaquecido. O grande problema é que nós estamos diante de um ciclo econômico muito mais prolongado daquele supply shock desde a pandemia, que criou uma série de distorções e que agora estão começando realmente a mostrar a real face da economia americana. Então tudo está bastante lento, mas vem caindo, e por isso que acaba gerando esse higher for longer. Mas o mais interessante é você ver o que a Europa fez do outro lado, né? Ela não esperou mais. Agora nós começou a derrubar os juros. Já começou a derrubar os juros. A própria Suíça fez isso pela segunda vez agora. Outros bancos já estão muito mais atentos. O Japão, claro que é aquela outra história completamente diferente, né, de todo mundo. Mas você percebe claramente que agora a tendência, né, pelo menos dos bancos centrais, é de fazer essa queda. Agora vamos ver quanto tempo o Jerome Powell vai segurar isso, e obviamente que a gente vem vendo, pelo menos na parte dos diferenciais de juros, se você quiser pensar dessa forma, só o fato da Europa já começar a baixar já cria uma pressão, né, que vai começar a dar uma pressão cada vez maior pro lado da economia deles, do euro, etc. Vamos ver se isso vai gerar uma fuga de capital maior, mas a gente está vendo o DXY dando uma incomodada forte pelo menos nos últimos 10 dias, né, nas últimas 2 semanas, ele vem incomodando bastante, e inclusive o próprio Brasil, né, tem as suas partes internas, mas tem também esse lado do DXY que atrapalha bastante, e vai fazendo o câmbio subir bastante, incomodando o Japão, a própria Europa, ainda não tanto, né, a Europa ainda está segurando um pouquinho, mas Brasil, a China, né, o Japão... O brasileiro ele pode acabar vendo a gasolina subir na bomba aqui, mas ele não percebe que isso também tem um efeito do câmbio, porque o dólar está subindo no Brasil. E o dólar está subindo no Brasil por um efeito mesmo já do milkshake. Eu vejo claramente que todos os países em desenvolvimento, os emergentes, eles estão caindo, né? A sua moeda está desvalorizando, as bolsas não estão tão bem, e a gente aqui, particularmente, com problema fiscal, um problema de um governo muito ruim, né? Um governo retrógrado e tudo mais. O dólar subindo, a gente acaba sentindo na bolsa e vendo a gasolina mais cara, mas não necessariamente por conta do preço do petróleo. E o Brasil é um grande produtor, né, também, está produzindo 3,5 milhões de barris, hoje está em 7º lugar, nono lugar, veja, o Brasil produz 3.200 e o Irã produz 4.300, quer dizer, 1 milhão a menos, e a gente vai chegar lá, porque o Brasil ainda tem muita reserva, tem muito shale oil aqui no interior do Brasil, que ainda não foi trabalhado. Então, assim, me parece que, principalmente agora, nesses últimos 2 anos, que essa coisa do SG foi desmontada, que essa coisa do juro baratinho também, não tem mais essa coisa de dinheiro fácil, todo mundo sabe que as coisas custam caro e tal. Me parece que a produção aguenta bastante o mundo, principalmente... né, voltando aí ao tema para a gente fazer essa linha, né, principalmente agora que a gente percebe realmente a economia desaquecendo por conta, né, com um efeito de algo que foi feito já 2 anos atrás. Acho que já faz 2 anos que começou a subir os juros, né? Não sei que mês que foi, começou a subir. Não, foi uma subida muito rápida, né? Em 2022, ela foi a subida mais rápida, pelo menos do Fed, né? Mais rápida da história para chegar no 5,5. E aí, surpreendeu todo mundo de não ter criado um cataclisma tão rápido, né? Então, realmente, nós estamos diante de um ciclo que, apesar de pelo menos parecer, né? Joe Snyder é um dos caras que mais defende isso, mas acredito que seja o caso. A gente ainda está vendo um ciclo econômico ainda na baixa, só que bastante lento, né? Mas ele vem acontecendo, essa arrefecida vem acontecendo cada vez mais. Sinto isso, inclusive, aqui, observando, né, no dia a dia.
que as coisas estão ficando mais difíceis, né? Os preços vêm caindo por um lado, mas ainda bastante persistentes, e os salários não acompanham. Esse que acaba sendo o grande problema aí. Mas você percebe um arrefecimento de demanda bem grande em alguns setores já que demonstram, principalmente na parte de turismo, né? Você percebe o movimento na Disney caiu bastante, tem uma série de coisas que vem acontecendo, mas de forma lenta, né? E isso acaba se refletindo também. Na verdade, você vê um movimento meio que global. Você sente isso em vários países. Quando eu estudo assim, Japão, eu tenho até. Março de 22. Sim, vários. Vários países estão. A gente está vendo realmente tudo desacelerando, desaquecendo, e aí começando a surgir os problemas, né? Como você falou no Japão, um programa que você fez essa semana. O grande parte do reflexo do câmbio não é só aquela coisa que até falei recentemente. Todo mundo gosta de colocar a culpa no Fed de ter o higher for longer e justifica todos os nossos problemas, né? Seja no Brasil, seja no Japão, seja na China. Fed. A culpa é toda do Fed, mas não é bem assim, né? Claro que existe essa parcela de oportunidade para você ter o seu dinheiro em dólar de uma forma muito mais segura, principalmente no curto prazo, com a ponta curta da curva estando tão alta, mas, por outro lado, você tem uma grande desconfiança nesse sistema euro-dólar em emprestar para pessoas e para empresas. Então, assim, se o banco analisa o que ele acha que vai acontecer e se ele percebe um risco, ele não vai emprestar. O juro pode ser zero. A paradeira ela se dá muito por conta de ser pós 2008. E isso eu aprendi mesmo com o Renault e com o Jack Snyder e com a turma lá, de que realmente quebrou o brinquedo. Aquela coisa do mesmo dólar servir para garantir 4 dólares, que era o que o pessoal fazia. Eu me lembro que tinha Private Bank que me oferecia empréstimo sem colateral. ou você pegar 3 vezes o seu colateral, entendeu? E então, de lá para cá, principalmente nos últimos 2, 3 anos, que tá essa dança da cadeira e todo mundo tá vendo que hora que vai parar a música para poder sentar, então não tá vendo empréstimo. E o que acontece quando os juros caem é que também na ponta final do cara, para o cara que realmente precisa e tá engasgado, também não vai chegar o dinheiro, ou não vai chegar o dinheiro barato, porque deixa eu até colocar o gráfico aqui, o contexto, ó. Então começou em março de 22. Nós estamos gravando isso aqui em junho. Então já faz 2 anos e 4 meses, ou 28 meses já, que começou a subir os juros. E ele tá. Ele parou de subir agora faz 1 ano, né? E ele tá 1 ano aí de lado. E aí, quando os juros começarem a cair, eles vão acontecer ou porque, tudo bem, né? Perfeito, a inflação tá baixa, ou eles vão acontecer porque começou a dar problema na economia, o desemprego, normalmente o desemprego acelera muito rápido, e aí os caras têm que começar a baixar juros. Mas o juro não vai cair para aquela empresa zumbi que está enroscada e que não está conseguindo rolar. Vai aparecer dinheiro mais barato para a Apple, né? Exato, exatamente. Essa que é a grande questão. Eu aprendi isso até com o George Gammon. Ele falou uma vez: a ilusão do juro zero, de você confundir juro baixo com dinheiro fácil, não são coisas que se traduzem. Ou seja, literalmente, você pode ter o juro zero da forma que fosse, o banco achar que você não vai conseguir pagar, ele não vai emprestar, porque o problema está no balanço bancário. Os balanços bancários estão bastante apertados, então eles vão colocar o que a gente chama de risk premium, né? O prêmio de risco, baseado em como ele acha que você vai pagar ou não. E aí você acaba tendo essa jogada entre bancos e os próprios bancos centrais, porque eles acabam preferindo a segurança, o que faz com que a curva de juros esteja invertida por um tempo recorde. Acho que nunca ficou tão invertida por tanto tempo como ela está agora. Os juros de longo prazo. Vou mostrar aqui, olha que legal. Em 1929, a curva ficou invertida por 700 dias. E todos nós sabemos o que aconteceu logo na sequência.
porque a recessão ela costuma vir aí 3 meses depois, uma coisa assim. Pior, né? O topo da bolsa também, né? Aí nós tivemos vários outros, aí nós tivemos aqui na década de 80, 378 dias. Aí, ó, 2008, todo mundo lembra, foi dureza. Veja que não foi tão lá embaixo, não chegou a estar uma inversão tão grande, mas ficou 540 dias. E esse é o atual. Sabe quanto é que já está? Já está uns 630 dias. Exato. 640. Vai bater os 700 de 29. E as pessoas falam, então, se ainda não caiu, ou se vai passar 29, então não vai ter problema nenhum. O problema é que as fragilidades elas vão se acumulando, né? Exato, esse aqui é o grande problema. O mais engraçado é que o mercado realmente, acho que 5% está precificando um hard landing, né? Todo mundo está querendo apostar no soft landing. A questão é que se você avaliar por probabilidades, elas não estão do lado do soft landing de jeito nenhum. E as pessoas não percebem que o gestor de hedge fund, ele é um cowboy. Ele sabe que ele já vendeu, ele já comprou, ele já acha que vai cair, vai subir 10 vezes no mês. Então, para ele estar agora dizendo, não, eu acho que não vai ter recessão, ou operando como se ele achasse que não iria ter recessão, não significa que daqui a pouco ele já não está pessimista, já não está virando a mão, já não está vendendo, né? O problema é isso aqui, ó. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui, ó, é a confiança do consumidor. O consumidor, ele realmente é o sardinha que paga a conta. Porque, veja, confiança do consumidor na máxima em 2008. Bolsa começou a afundar. Confiança do consumidor na máxima. É tipo uma coisa que o S&P, ele sempre... quando a confiança do consumidor está alta, o S&P também está lá em cima. Então, ele não é um bom previsor de fato se a economia tá forte ou tá fraca. Porque quando ele fica mais confiante, é que logo depois a economia vai piorar, né? Exato. Isso que é engraçado, né? Que o Fed acaba usando as mesmas coisas para poder justificar as políticas que a gente já sabe que não funcionaram bem no passado, né? E você percebe que quando isso muda rápido. Então demora anos para desenvolver um certo quadro, mas quando cai bastante rápido. Agora, quando vai cair? Não estou aqui para prever, não tem nem como fazer, não é nenhum tipo de dica de investimento, só que é sempre importante a gente olhar pelas probabilidades para que a gente esteja preparado baseado no que você espera que aconteça, independente de acontecer ou não, né? Você ter todas as probabilidades dos diferentes cenários. Mas o que eu acho bastante curioso é agora essa divergência dessa interpretação entre bancos centrais, porque eu até fiquei assim, chocado, não chocado, né? Porque o Banco Central já não me choca mais tanto assim, mas a Europa simplesmente abandonou a meta de 2%, se você parar para pensar, né? Eles simplesmente, olha, gente. Eu já tô antevendo aqui que as coisas não estão tão legais assim. Vamos fazer o seguinte: aquele número que era o mais importante do mundo, que é 2%, não pode ser 1,9, não pode ser 3,2, tem que ser 2, senão não cheguei na meta, né? Vamos esquecer esse número. Agora vamos falar da próxima questão, que é agora nós reestimularmos, porque agora nós vimos que nós fizemos um bom trabalho da meta que nós esquecemos. Não faz sentido. A presidente, né, do Banco Central, que é a Lagarde, né? Você mesmo contou, né, de que ela se contradisse assim muito claramente nas comunicações, né? O motivo para ela fazer uma coisa meses atrás agora é quase um motivo inverso. Né? Exato, mudou completamente. E aí eu fiquei bastante curioso para saber o que o Fed ia falar, né? O que o Jerome Powell ia fazer. E ele manteve. Na última, ele realmente continuou citando os 2%. Então, houve uma ruptura aqui, porque é difícil você ter alguma decisão de algum banco central sem os Estados Unidos saberem, né? Sem as outras partes saberem, você ter um movimento... Eu acho que é o medo do que aconteceu na década de 70, que é exatamente, teve um repique da inflação, depois que eles já começaram a baixar os juros, e eles foram pegos de calça curta, porque aí já não tem mais ferramenta, né? Exato. Quando você já acha que a inflação já caiu,
E aí você começa a baixar os juros. E aí o petróleo subiu muito forte na década de 70. E aí você tem que subir os juros de novo, você meio que dá uma quebrada na economia, porque você dá sinais desencontrados, né? Um exemplo muito engraçado, uma história que conta o Peter Schiff, que o pai dele, porque ele é de uma família de banqueiro muito antiga, né? Uhum. E ele falou que o pai dele contou uma história que é a história do circo que chega na cidade, né? O circo chegou na cidade e aí o restaurante do cara lotou, né? Putz, cheio de gente e tal. E o cara ficou feliz, né? Ele falou: Meu, o restaurante tá bombando, vou alugar o cara do lado aqui. Aí alugou o cara do lado e aí começou a investir, contratou gente e tal. E aí o circo foi embora da cidade, ficou vazia a cidade e o cara ficou ali com aquele monte de funcionário e tal e quebrou. Então, quando o Fed começa a derrubar os juros, né, a bolsa daquela subida, todo mundo fica eufórico, e depois tem que subir, começa a baixar os juros, todo mundo fica eufórico, e depois tem que subir de novo, isso é uma coisa muito, muito traumatizante, agressiva, e pega muito de surpresa. Mas a minha discussão aqui hoje foi exatamente essa, as primeiras perguntas e o desenvolvimento que eu e o Renan fizemos, que nós não estamos vivendo na década de 70. Não há apenas a Arábia Saudita e não há apenas, né, o eixo ali da Arábia. Agora tem produtor de todo lado e, dependendo do preço, dá para comprar até da Venezuela aqui, né? O que vai fazer? Exato. Não, a oferta realmente não parece ser um problema. É uma das melhores fontes que eu vejo sobre petróleo hoje, aquele Bloomberg, aquele anônimo, né, da galinha, que ele é muito bom. Ele fala, nossa, tem uns podcasts que ele faz que são simplesmente sensacionais. Ele realmente entende. Eu não sou nenhum especialista em petróleo, mas tem algumas coisas interessantes que você falou aí, até sobre os anos 70, que podem ser muito bem contadas pelo próprio eurodólar, né? Quando você pensa naquela época do Paul Volcker, que foi o chairman do Fed daquela época, que todo mundo, né, elogia o cara como o cara que quebrou a espinha dorsal da inflação, justamente dando toda essa autonomia para essa questão de subir ou descer juros, ou cortar juros, mas é aquela grande questão, né? Todo mundo acredita realmente nessa ferramenta como sendo a ferramenta maior que controla a inflação, etc. Mas uma das histórias muito interessantes nos próprios anos 60, que é contada pelo Jeff Snyder como o mito do Paul Volcker, é que justamente nos anos 70 estava tendo uma explosão do mercado euro-dólar, né? A quantidade de crédito que estava acontecendo era simplesmente extraordinária, desenvolvendo ali, ia muito dinheiro para a América do Sul, inclusive toda a América Latina, de bancos emprestando para outros bancos, criando novos produtos, desenvolvendo. Foi um desenvolvimento simplesmente absolutamente fantástico. E aí começou a gerar uma enxurrada de eurodólares que começaram a entrar na economia americana. É o milagre brasileiro, Exato. Achava que tinha a ver com o Brasil. Exatamente. E isso acabou influenciando todos os consumidores nos Estados Unidos e ninguém sabia de onde estava entrando tanto dinheiro nos Estados Unidos, que estava sendo criado do além, mas era crédito gerado fora, entrando para os Estados Unidos. E esse próprio sistema contraiu quando deu um grande problema, também uma crise na própria América Latina, uma crise bancária que criou essa retração, só que foi justamente coincidindo com a subida de juros do Paul Volcker, que acabou levando todo o crédito de tudo que aconteceu. Essa queda toda aqui, ó. Isso aqui é a taxa a taxa de desemprego aumentando, né? Então, veja quantos choques do petróleo, né? Que aumenta o desemprego. Então, assim, vem o choque do petróleo, mas depois vem a recessão, entendeu? E se não houver um problema de oferta, se for só na demanda, a produção cai mesmo, não tem como. Exato, né? exatamente. Porque acontecia os conflitos, as guerras e o pessoal fazendo também corte, né, sanção para os Estados Unidos na produção de petróleo, mas hoje é mais difícil. De qualquer maneira, é possível que o Fed ainda precise passar pelo menos mais uns 2 meses se o petróleo voltar a subir um pouco mais, as pessoas ficam com essa conversa de que agora as commodities vão explodir de subir.
porque os juros vão cair, as commodities vão subir, porque vai ter uma superinflação. E eu não enxergo isso. Eu não enxergo isso. O que você enxerga? Isso acontece todos os anos, para falar a verdade, né? Sempre vai ter aquele famoso ciclo, super ciclo, né? Basta ver o histórico. Também não enxergo dessa forma. Enxergo que isso, na verdade, quando você olha o retrato das commodities ultimamente, elas não vêm apresentando algo assim tão sensacional, exceto quando você fala ali do ouro, né? Tem muitos que apostaram tudo no cobre, etc. Só que aí, não como uma commodity em si, mas como um problema mais monetário, né? O que eu percebo muito E o ouro também, ele passa muitos anos parado, né? Ele Exato. passou muitos anos parado. Exato. E ele que voltou a acumular bastante. Esse que é o semanal do ouro. Chegou a bater 2.400 e pouco. Mas o pessoal fica falando sobre essas compras de ouro pelo Banco Central da China. Como agora a China vai abandonar, né, aquela discussão de sempre. E a mesma coisa que eles agora acabou o petrodólar. Acabou o petrodólar, que foi inclusive um dos seus programas. Eu até falei também no Giro da Semana. Conta essa história um pouquinho de que agora acabou o petrodólar, então vai subir em dólar o petróleo, vai subir em dólar e vai acabar, não vai ter petróleo nos Estados Unidos e os Estados Unidos vai parar. Como é que é essa história? Foi incrível a quantidade de comentários assim, completamente, né, enfim, foi bastante interessante ver a reação apaixonada daquele famoso contrato que teria sido assinado no dia 9 de junho, né, 50 anos atrás, que venceria agora no dia 9 de junho de 2024, como se fosse um contrato firmado entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, como se fosse uma exclusividade em relação ao dólar, que na verdade seria o petrodólar, que eles seriam forçados a só comprar, só comercializar em dólares. Na verdade, existe, eu até entendo a questão do imperialismo americano do que diz respeito ao seu poderio militar da época, e a Arábia Saudita naquela época não era absolutamente nada, não tinha aquela relevância que ela já apresenta mais hoje. Então naquela época, na verdade, foi simplesmente um problema baseado nos conflitos que são mais atuais do que nunca, né, entre Israel e o mundo árabe, no qual eles criaram um embargo para aqueles que eles vissem como apoiadores de Israel nesse conflito. E aí foi criado justamente um embargo. Esse embargo afetou sim os Estados Unidos, teve uma série de, principalmente no início dos anos, nos anos 70, entre 71 e 73, teve justamente essa crise do petróleo, e ao mesmo tempo teve o problema que foi justamente o Nixon tirar completamente a ligação entre o dólar e a conversibilidade para ouro como certificado. E aí gerou uma mini crise, porque ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, porque todas as moedas estavam precificadas em dólares e o dólar era a reserva global naquela época, então não sabia muito o que ia acontecer, então teve muita turbulência aí. E aí que naquela época, o chairman do Tesouro, que eu esqueci o nome dele agora, naquela época foi enviado pelo Nixon para ir ao Oriente Médio e escolher a Arábia Saudita para poder conversar e fazer negociações. Muitos pensam, obviamente, quem odeia os Estados Unidos pensa que os Estados Unidos botaram uma arma na cabeça deles para obrigarem a fazer via dólares, senão iriam, sei lá, soltar o poderio militar em cima deles, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, os Estados Unidos, apesar de estar numa situação que eles queriam sair, que eles não estavam muito confortáveis em relação a isso, eles poderiam, se a Arábia Saudita não quisesse fazer nenhum tipo de acordo, eles poderiam ir falar com os outros países. O grande objetivo ali era de propor um acordo para falar a seguinte coisa: olha, vocês são uma família real e acredito que vocês queiram ficar mais tempo no poder, certo? A gente dá todo o apoio para vocês, sem problema nenhum. A gente faz a proteção militar e a gente garante estabilidade para vocês em relação a isso, para que vocês se mantenham longevos, né, nas próximas décadas, pelo menos, se mantenham no poder. E por outro lado, nós queremos garantir um suprimento de petróleo para os Estados Unidos, para que nós não tenhamos mais esse tipo de problema, certo? E seria um ganha-ganha nesse aspecto. São todos bonzinhos? Não. Todo mundo tem o seu interesse individual, obviamente. Existe o imperialismo americano?
Beleza, existe, concordo, não estou dizendo que eles estão, né? Só que não foi nenhum tipo de acordo ratificado, assinado entre as partes ou obrigando a Arábia Saudita a vender em petrodólares, certo? Então o que acontece? Antes de qualquer tipo de acordo, o petróleo ele já era vendido em dólares antes, não é uma coisa que obrigou a ser feito agora. E outra, eles também poderiam vender, eles já poderiam vender em outras moedas se eles quisessem. Acontece que esse acordo que foi feito, um acordo, digamos assim, que foi foi uma visita do executivo, como o Putin vai para a China, ou com alguém vai, foi uma visita do executivo. Então, você teve até atas, mas não foi aqui um contrato firmado de validade de 50 anos. Isso simplesmente não existe. Essa data não existe. Foi um post que uma espécie de... fizeram, inventaram, e é uma espécie de, assim, documento de intenções, né? Não significa nada. Não chegou nem a ser assim uma coisa assinada entre partes, foi literalmente uma visita. Eles falaram: olha, vamos fazer essa transação, e a partir desse momento acabou sendo extremamente benéfico para a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita teria defesa, ou seja, se manteria no poder e se manteve até hoje. Eles estão no poder até hoje. Então, querendo ou não, foi um dos acordos mais bem fechados da história. E os Estados Unidos deu um banho de loja neles, né? Tipo, montou banco, montou private banking, ensinou a fazer investimento, comprou lá o Treasury, né? Obviamente. Isso. Aí ficou aquela questão que aí muitos me criticaram, inclusive no meu podcast, dizendo assim: não, mas você acredita em Papai Noel, você tá achando que os Estados Unidos fez tudo de bom e do melhor para eles. Olha, isso foi do interesse dos sauditas, porque naquele momento eles não tinham essa estrutura financeira, que nem você falou agora. E eles iam receber uma enxurrada de bilhões de dólares que eles não teriam a menor capacidade, não teriam um sistema bancário para poder aguentar. Eles iriam hiperinflacionar uma economia, eles não tinham estrutura para poder investir. Um camelo ia custar $1 milhão. Exato. Porque e aí a gente sempre tem que voltar para aquela estrutura do Robson Crusoe, né? Que é o quê? Tem só uma pessoa, ela vai lá, ela faz a lança e ela pesca e ela faz a casa. Aí chega mais uma pessoa, uma faz a lança, uma faz um pesca, você já tem um ganho de produtividade grande. Aí os caras vão fazer uma moeda que é, sei lá, concha. Beleza. Se entrar mais uma pessoa que agora faça a casa e os dois se especializem mais ainda, eles vão produzir mais ainda. Peixe, mais casa, mais a lança. Agora, se alguém achar um monte de concha e aparecer um monte de concha, que é o dinheiro dos caras, significa que cada produto vai custar muito caro, né? Se você tem muita moeda e não tem um aumento da produção, então cada produto simplesmente vai ficar mais caro porque você tem mais moeda. E então eles pegaram e de fato investiram no mundo todo e hoje tem grandes fundos soberanos lá de bilhões e bilhões. E na medida que você já está ligado ao sistema financeiro internacional através de bancos, de private, de tudo mais, e de agentes, e você faz as suas operações, nada te impede de você vender esse dólar agora e já comprar em Libra. Já comprar no que você quiser, né? Exato. Essa que é a grande questão. Então não há uma mudança que vai acontecer do dia para a noite. Claro que não. É aí que vem a questão. É aí que para um pouco a parte do imperialismo e vem a parte do efeito de rede. Ou seja, esse acordo injetou tanto dinheiro na região que eles não tinham como guardar, mas obviamente eles acabaram se ligando ao hub do eurodólar e, obviamente, que a Arábia Saudita também faz negócio com outros países. E para esses outros países, e principalmente as instituições bancárias nos outros países, ficou muito mais conveniente para todo mundo usar a moeda mais líquida de todas naquele momento, que era o dólar. E isso acabou criando toda uma rede de conectividade dentro do sistema eurodólar, de crédito entre entidades que acabaram criando dólares fora dos Estados Unidos. Aí os outros países, obviamente, se aproveitaram de tudo isso, mas para o seu proveito. Não porque os Estados Unidos foram lá e disseram: não, vou mandar um míssil em cima de você se você não fizer isso. Vou só fazer uma analogia, segura aí, tá muito bom. A analogia é o seguinte: a Arábia Saudita, eu falei que a Arábia Saudita estava interferindo lá na década de 70, não, era Irã e Iraque, né? A Arábia Saudita veio para resolver, né, o embargo.
De qualquer maneira, a Arábia Saudita está vendendo petróleo para a França. E fez o contrato em dólar, que ela não quer. Naquela época, ainda mais que era Franco, sei lá quem que é o presidente e tal, fez o contrato em dólar. Um banco francês vai lá e faz o pagamento. E a dívida compactuada e tal, para pagar em tantas vezes. Criou-se moeda aí. Criou-se moeda, criou-se dólar. E esse dólar não foi criado dentro dos Estados Unidos. Não. E os Estados Unidos nem sabem disso. E quando você olha o M2 dos Estados Unidos, que é a base monetária em dólar, essa não é a base monetária do dólar. Exato, é só dentro dos Estados Unidos, porque você tem toda uma quantidade de M2 fora que nem é contabilizável, porque ela literalmente faz parte do balanço de bancos e muitas vezes nota de rodapé. Então, aí que está a questão. Para você se livrar desse sistema, como eles teriam, digamos que a Arábia Saudita queira se livrar desse sistema, ou que seja do interesse dela de se livrar desse sistema, você precisa entender que tem muito mais dólares fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. E esses dólares foram adquiridos por crédito, ou seja, eles foram emprestados, baseado num balanço bancário de alguma entidade. Essa entidade precisa receber esse dinheiro de volta com juros. Ou seja, a demanda por dólares é muito maior do que a sua própria oferta. Para você sair disso, digamos que a Arábia Saudita fala, a partir de agora isso não me interessa, eu quero sair do petrodólar, que não existe, gente, desculpa, mas assim, essa expressão, por mais que ela... Não existe um petrodólar. Simplesmente porque os dólares são usados para negociar. Era uma coisa de que é o dinheiro, é o dólar do árabe que vendeu petróleo. Só que exato, mas ele pode ser usado para qualquer coisa, não um token específico para petróleo. Mas enfim, a questão é, digamos que a Arábia Saudita queira parar de usar dólares a partir de agora. Beleza, decretamos a morte do petrodólar. Show. A partir de agora, você vai ter menos dólares circulantes, porque você tem menos crédito em dólar para essas operações de petróleo. Ok. A dívida já contraída em dólares, ela não vai deixar de existir. É aí que é a parte mais importante. Ela continua, ou seja, a demanda por dólares não vai parar, mas você está artificialmente tirando a oferta deles. Fazendo isso, só tem um jeito. Isso faz a pressão do dólar subir. Então, isso vai ajudar a Arábia Saudita? Essa que é a grande questão. Ela está ali porque ela está sendo obrigada a fazer isso. A Arábia Saudita é um dos países que mais se desenvolveu nas últimas décadas. Eles estão apostando em turismo, eles estão querendo competir com os Emirados Árabes Unidos, querem criar uma cidade horizontal de 170 quilômetros que no meio do deserto, que é atrair turista para tudo quanto é lado. Então, assim, esse progresso que eles tiveram, beleza, foram os bonzinhos americanos, eles tiveram os seus interesses, os Estados Unidos têm os seus interesses, a Arábia Saudita tem os seus interesses. Então aqui não é um objetivo de tomar um lado, né? Muitos torcem pela Arábia Saudita, que também tem o seu governo, a sua própria ditadura e todas as regras que você já conhece, né? Que limitam muito várias coisas que as pessoas até são a favor no Ocidente. Então, assim, é importante a gente tirar as paixões de lado e entender a mecânica do negócio. Do 9 de junho para cá, pararam de usar dólares? Não, os barris continuam sendo vendidos em dólares normalmente, como sempre. Porque é mais fácil, né? É muito difícil mudar. Você já tentou mudar de conta de banco? Hoje é mais fácil. Mas com a gente que é mais velho, cara, você cancelar um negócio, mudar o contrato. Imagina você fazer um contrato que já não é mais em dólar. Em que moeda que vai ser? Ó, tem alguns caras aqui que esses aqui estão bem fragilizados na produção. Que é quem? O pessoal da Europa, que é a França, Alemanha, cadê a Alemanha? Deixa eu ver, Dinamarca, Peru, França, Japão. O Japão tá complicado, né? Porque o Japão ele consome muito petróleo, muita energia, e ele tá com problemas financeiros ali. Mas de qualquer maneira, qualquer problema que der nessas economias, tanto na Europa, no Japão, uma das coisas que vai acontecer é também diminuir a demanda, né? Exato. E esse exemplo que você deu do Japão é perfeito, porque tá simplesmente numa espiral muito ruim, que é a demanda interna despencando,
né, fazendo com que a demanda por petróleo caia, mas ao mesmo tempo obrigando o japonês a pagar mais caro por cada vez menos petróleo, justamente pelo problema do iene. Então, se você tem uma desconfiança em relação a um banco, você não dá crédito, você reduz a demanda, que reduz a importação e ao mesmo tempo deixa o custo de vida do japonês mais caro e o pior, essa pressão do petróleo numa economia fragilizada dá a impressão para um banco central que a economia está aquecida, porque ele influenciou a inflação interna do próprio Japão. Ou seja, o custo de vida do japonês está mais caro e a interpretação do banco, do BOJ, né, do Banco do Japão, é de que não, está aquecendo de novo, nós precisamos subir os juros para conter essa demanda, porque a nossa política de 30 anos de juros negativos deu certo logo agora. Percebe o grande problema da interpretação disso? Já puxa o PIB, inclusive, né? Exato, então é um sério problema. E o Ien já está em 160 de novo, ó, a gente piscou, ele chegou de novo. Olha, bateu 160 agora? Bateu agora? 9,600, 760. Meu Deus. Tá na máxima. E... Nossa, 159,80. E o complicado é para eles, né? Só um adendo agora que você falou nisso. Você percebe, eu até fiz alguns capítulos no passado sobre o Japão recentemente, né? O Japão gastou 86, alguma coisa assim, bilhões de dólares numa intervenção governamental para comprar 2 meses do iene voltando para 153 aqui, e agora nós já estamos de novo chegando aos 150. Essa quedinha de nada, foi esse que é no vermelho aqui, ó. Toda essa intervenção, todos esses bilhões de dólares. Né? Exato. Compraram 2 meses de tranquilidade, entre aspas, de intervenção cambial. Ou seja, o iene quer continuar caindo. Né? O dólar continua pressionando o iene. Infelizmente, muitas oportunidades aconteceram no Japão aí em relação à exportação, teve um certo aumento em algumas indústrias, não dá para negar, e o turismo também aumentou muito no Japão recentemente. Tem vários comentários interno. As pessoas do mundo todo indo para o Japão. Indo para o Japão. Pessoas indo para o Japão porque está mais barato, né? O Japão sempre foi muito proibitivo de ir, né? Por causa do preço, tudo é muito caro. E é saudável para eles lá. A própria eles sempre pediram uma inflaçãozinha lá, né? E é muito interessante. Agora, a gente vendo os dados de aquecimento da economia versus petróleo, principalmente produção, principalmente considerando, né, que alguns players podem supostamente cortar a produção e aí o preço poderia subir muito rápido e aí a gente ter a tal da estagflação, que é o pior cenário, né? Porque era uma discussão, quando a inflação voltou a ser estica em janeiro, fevereiro, março, vai ter estagflação, quer dizer, a economia vai esfriar com a inflação alta, mas se a gente vê os dados, por exemplo, de férias nos Estados Unidos, o americano está tirando férias em casa, né? O Jack Snyder fez um programa sobre isso. Pessoal, nós vamos tirar férias aqui, mas nós vamos ficar em casa, não vai viajar. E aí tudo isso aí economiza combustível, né? Exatamente. Isso só faz a demanda cair cada vez mais em relação aos combustíveis, né? Porque, infelizmente, o americano ele está muito mais preocupado em cuidar das suas dívidas do que fazer outros tipos de compra, né? Isso é uma força deflacionária nos Estados Unidos que vem aumentando cada vez mais. E a própria dor, né? Que é o dinheiro caro, que é a renda menor, que é as coisas mais caras e também tem que trabalhar 2, 3 empregos, todo mundo começa a ficar mais eficiente na economia, né? Começa a fazer cortes, começa a não fazer coisas desnecessárias. Não só as pessoas físicas, mas as próprias empresas, né? Também precisam aí sair cortando, né? Exato, né? Esses cortes estão acontecendo. Já não manda um cara para uma visita de avião, né? Já no final do ano não manda tanto presente. Faz uma coisa mais remota, evita um certo encontro, evita vários tipos de coisa. O consumidor vem agindo dessa forma e até piorando até a explosão aqui do parcelamento em relação a coisas básicas, né? Que é o Buy Now, Pay Later. Você viu que a Apple proibiu?
O Edu vai Porque limitar, né? realmente é um produto bastante perigoso, né? A Apple não tem esse. Ela acabou errando, né, nas partes financeiras, né? Porque ela se aventurou com aquela conta que paga 4% ao ano, que fez a parceria, acho que foi, eu não sei se foi com Barclays Bank ou outro banco, que acabou Acho dando que foi o prejuízo Goldman na operação. Sachs. Isso, acho que foi o Goldman Sachs, exato. Assim, mas infelizmente outras empresas vêm explodindo nesse aspecto, porque você está vendo parcelamentos de 3, 4 parcelas para É a coisas Casas Bahia, básicas. pessoal, é o boleto. É o boleto. Isso chegou nos Estados Unidos Boleto justamente parcelado. porque o cartão de crédito é justamente uma linha de crédito de um banco para um consumidor. Então, se o Porque o banco acha Brasil que... vai dominar o mundo também, né? O Brasil é terra de Santa Cruz, todos esses maus hábitos aí, eles estão indo. Outro dia eu vi uma corrida dos caras dando grau em Portugal, uns brasileiros com aquelas motos. Uau, uau, uau. Falei, caramba, o brasileiro é fenomenal. Mas a gente já fazia isso, né? Por conta que a gente se acostumou, né, a viver na inflação e os bancos, todo mundo acabou ficando muito eficiente, né? O Brasil é o único lugar do mundo que faz overnight, faz cálculo de dia útil, né? O mundo todo é dia corrido, né? E aqui a gente faz dia útil. Mas isso, o americano também agora está tentando ficar mais eficiente nas finanças, está precisando, inclusive, parcelar coisas básicas, né? Então, não combina muito com o discurso de que vai acabar o petróleo do mundo, né? Não, de forma alguma. Eu só vejo o petróleo, ele só demonstra cada vez mais que nós estamos diante de uma demanda cada vez mais fraca e de uma tendência de sobreoferta, pelo menos pelas forças normais do mercado, né? A não ser que as intervenções consigam ser cada vez maiores. Só que isso acaba. Ninguém quer parar de produzir, né? Ninguém quer fazer isso de forma voluntária, a não ser que você seja realmente obrigado pela força do mercado. Então, essa queda de braço, ela não vai acabar tão cedo, e principalmente com um ciclo tão lento como nós estamos tendo agora, é literalmente aquela rã, né, que vai subindo a temperatura, né, do sapo na panela. Tá subindo bem devagar a temperatura, mas tá subindo. Então, é essa tendência que a gente precisa ver ao longo do tempo. Então, não vai a lugar nenhum tão cedo e continua sendo um dos melhores indicadores para desenvolvimento em qualquer economia e a expectativa no futuro em relação a isso também. Consumo e tudo mais, realmente é um indicador bem interessante. Lembrando que, mesmo que não vá faltar petróleo, a gente teve um estresse por conta do conflito da Rússia na Ucrânia, levou a $120 lá, isso no meio do processo de aperto monetário. Depois nós tivemos várias situações de estresse no Oriente Médio, por conta de Israel, Irã, Houthis, entre outras coisas. E tudo isso manteve o petróleo alto por bastante tempo. O petróleo está nesse preço de 80, tal, que é um preço alto há bastante tempo. E isso, inclusive, atrasou talvez um pouco a queda da inflação nos Estados Unidos. E isso pode estar fragilizando a economia mundial na medida que mantém essa economia apertada por mais tempo. O Brasil já não aguenta mais. Eu acredito que o mundo todo está nessa contagem regressiva e o petróleo, durante bastante tempo, foi uma das componentes. Não foi o único, né? É claro, tem pressão de moeda, óbvio, que aconteceu em 2020, teve a quebra da cadeia, mas o petróleo ajudou a ficar pegajosa essa inflação, e quando os juros começarem a cair, a coisa pode complicar. Por quê? Porque aquele primeiro aumento de juros lá em março de 2022 está começando a fazer efeito. E a última alta de um ano atrás talvez nem tenha feito efeito ainda, né? Então, durante você 2 anos e meio, você com juros altos, inversão na curva dos juros, aperto monetário, as pessoas tendo que consumir a própria poupança, e agora o começo
do problema do emprego, do aumento do desemprego, tudo isso pode fazer com que o impacto que a gente tenha mais na frente, se vier uma deflação, pode ser um impacto muito grande, inclusive em preços. Principalmente se a gente tiver aquela comum, aquela normal dissociação entre expectativa e realidade em momentos de queda de juros. Porque você que trabalha com investimento sabe, e eu tenho conversado com os private bankers aqui do Brasil, family office, escritório de agente autônomo, cara, na hora que os prêmios de risco da renda fixa, os prêmios de risco aí do money market, o prêmio de risco dos juros começar a impactar, e o private bank que faz planejamento financeiro, o planejador financeiro, o cara que tem uma obrigação, um fundo de previdência que tem uma obrigação de pagar um retorno de tanto, esse cara ele vai ser praticamente jogado na bolsa, no risco. Ele vai ser alçado, porque ele para ele conseguir, supostamente no planejamento financeiro dele, que não funciona, projetar o patrimônio dele daqui 10, 20, 30 anos para chegar onde ele gostaria de chegar para se aposentar, o pessoal vai precisar aumentar o risco, e o próprio cliente do private bank, se o private bank não sugerir, ele vai trocar, porque o outro private bank vai sugerir. Então, na verdade, é uma corrida, e é uma corrida que o pessoal, inclusive, tenta se antecipar. E aí a gente pode ser pego nesse contrapé, que a economia começa a decair no momento que os ativos estão todos lá em cima, né? É verdade, é verdade. E principalmente aqui nos Estados Unidos acaba sendo, apesar dos mercados estarem muito altos no sentido de bolsa em si, eles refletem justamente um pouco do milkshake, que é justamente o capital com medo do lado de fora, entrando nos Estados Unidos e não sendo uma coisa dos Estados Unidos em si, mas simplesmente um refúgio, porque você está comprando bonds, você está comprando ouro, você está comprando ações, você está comprando bitcoins, você está comprando absolutamente tudo que você puder que esteja denominado em dólares para se proteger, porque você está preocupado com a sua própria economia do lado de fora. Então ainda cria mais uma complexidade, irrita mais ainda o Fed, que possa fazer com que, meu Deus do céu, mesmo que se eu subo, o mercado sobe. Então, eles estão ignorando agora as minhas instruções. Né? Exato. E se começar a baixar os juros e a Bolsa Americana começar a fazer mais um rally do ponto que está, a gente pode chegar naquele nível que já se denominou exuberância irracional, né? Irracional, irrational exuberance, exatamente. Um dia a gente traz esse tema. Gente, uma hora passou voando, conseguimos conectar os pontos todos para mostrar para vocês tomarem muito cuidado com as narrativas, e oferecemos mais algumas ferramentas aí, né, Renan? Que bom. Não, eu fico sempre feliz aí. A gente vai desenvolvendo, e cada hora é uma ferramenta que você pode usar no seu dia a dia. Espero que a gente possa ter contribuído hoje aí, com certeza. Fenomenal. Gente, não se esqueçam, hein? Deixa aí o like, se inscreve no canal. Eu vou deixar também aqui na descrição algum curso, algum conteúdo, algum produto meu, alguma aula grátis, um e-book. Dá um clique lá, dá uma conferida. O Renan também, sempre confira aí os nossos conteúdos. O Renan que produz vídeos quase todos os dias. Um abraço para você, nos vemos no próximo capítulo da nossa Conversa Macro. Um grande abraço e tudo de bom. Abraço.